Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus por essa tarde. Somos gratos ao Senhor pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra. E suplicamos, Senhor, que Teu Espírito nos ajude a compreendermos aquilo que temos lido em Tua Palavra. Que as nossas mentes sejam iluminadas por Ti mesmo, pelo Teu Espírito, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, Apocalipse 3, nós estamos tentando terminar a carta da igreja de Laodiceia. Se tiver uma aguinha com cloro, eu aceito. Vou pegar o chave, tem água. Não, pode pegar de cloro, eu não tenho problema não. Como diz esse pecador do Ricardo aqui, se pode ser gelado. qualquer coisa mata os vermes, né? Então, Apocalipse 3, a partir do versículo 14, a palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a tua tusão. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Muito bem, nós estamos examinando essa igreja miserável. E não sou eu que estou dizendo, é Jesus que disse que eles são miseráveis. Quando a gente fala assim, o pessoal, o pastor vai xingar o pessoal. Não, é Jesus que disse que eles são miseráveis. São pobres, cego e nu. Então, essa igreja miserável de Laodiceia, nós já temos verificado o problema dela. Uma igreja que se tornou, do ponto de vista da obra de Deus, uma igreja totalmente morta. Só que ela se achava no máximo, porque ela tinha riquezas, porque ela tinha posição, tudo indica que uma membresia bem financeiramente, ela se achava maravilhosa. E aí Cristo começa uma série de exortações, primeiro fazendo-os enxergar em que eles estão mortos, depois adjetivando a igreja. Quer dizer, o que eu estou vendo na verdade diante de vocês? Eu estou vendo uma igreja miserável, uma igreja pobre, uma igreja cega, uma igreja nua. E então, a partir do versículo 18, ele começa o aconselhamento dele para a igreja, que foi uma coisa que eu disse a vocês que me surpreende em Jesus. Porque do ponto de vista humano, todos nós pegaremos uma igreja dessa e fecha as portas. Não tem mais jeito, não tem mais solução. E a despeito dessa igreja ser assim, Jesus vê solução com uma igreja dessa. É muito louco esse negócio. E ele começa o aconselhamento, como nós dissemos, a palavra grega que ele utiliza aí para conselho-te. Te é te.
Aconselho-te. É ótimo. É uma palavra que era usada para o assentar-se e instruir. O que o quadro espera é a severidade dele contra a igreja. Mas ele entende que essa igreja pode e deve ser restaurada. Nesse processo, ele começa dizendo que o que essa igreja precisa fazer é comprar ouro refinado pelo fogo dele, Jesus. Eu não sei se nós chegamos a ver esse ponto. É aqui que eu sei que a gente parou aqui, mas eu não lembro se eu entrei nessa questão do que é o ouro refinado. Com certeza, exatamente, não é a riqueza. Esses dias eu digo, meu Deus, eu lembro sempre do presbítero Sérgio Tietê, quando ele ouvia alguma coisa absurda, ele dizia assim: olha, pastor, sempre lembre-se, é melhor ouvir isso do que ser surdo. Era o consolo que ele me dava para algumas coisas que eu tinha que ouvir. Olha, é melhor ouvir isso do que ser surdo. Mas há um tempo atrás, nós não tem nem 2 meses, a gente estava aqui trabalhando nesse texto. Aí o Robson Rodovalho saiu com uma interpretação desse texto do comprar o ouro de Jesus, aplicando a riqueza. Riqueza material mesmo. E eu ouvi, entenda, ninguém me falou, eu estava ouvindo o programa. E eu, caiu o queixo, né? Porque é exatamente o contrário. O ouro que Cristo oferece é o ouro da perseguição que traz consigo o sofrimento. O que vai me levar a receber a coroa de ouro? Não é a morte por ter sido perseguido por causa de Cristo. E mais ainda, ele diz que esse ouro é o ouro refinado pelo fogo. Ora, o fogo é exatamente a figura ou de condenação ou de juízo. Então os homens estavam recebendo, a igreja estava recebendo um juízo do império. E Cristo vê aquele juízo como o fogo que purifica o ouro. Olha que visão totalmente diferente do sofrimento. Como é que eu vejo o meu sofrimento? Como a lamúria de alguma coisa que não esteve de acordo com o que eu queria? Como uma desgraça que me abateu? Ou como o fogo enviado de Deus para purificar o ouro? Qual é a ótica do sofrimento? Pense nas situações da vida que a gente passa. Eu mencionei a vocês há um tempo atrás, e aos meus alunos, eu sempre digo: procure esse texto na internet. É um artigo do John Piper. John Piper, há um tempo atrás, ele tem uns anos, ele descobriu que ele estava com câncer e teve que ser submetido a um tratamento rigoroso. E ele escreveu um artigo espetacular chamado "Não Desperdice o Seu Câncer", onde ele vai compartilhar a ideia de como você pode aproveitar esses sofrimentos da vida para crescer em Cristo e glorificar a Cristo. Então, para ele foi bem mais tranquilo lidar com esse problema. Graças a Deus, o câncer dele mostrou-se tratável
e ele ficou curado. Mas durante o processo, a maneira como ele lidou com a dor e o sofrimento foi exatamente da perspectiva: eu estou comprando ouro refinado de Jesus. Jesus não poderia estar oferecendo ouro de fato. Ele nasceu pobre e ele morreu pobre. Toda a glória dele não era a glória dessa terra. Então ele não podia estar oferecendo outra coisa. Qual é a herança dos discípulos? Rapaz, você tem aí uma bolsa, um par de sandália, vai pregar o evangelho, e eles chegam lá no templo de Jerusalém, está lá o coxo pedindo esmola. E o que é que eles dizem? Nós não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, toma o teu leito e anda. Você lembra na Idade Média, eu não sei com quem foi a história, porque a gente ouve, foi com fulano, foi com cicrano, eu não sei. Mas é fato que houve essa conversa quando terminaram de construir a Basílica de São Pedro em Roma. Então um dos bispos lá teria dito o seguinte: veja só que coisa, né? Hoje já não podemos dizer, como disse Jesus, não temos ouro nem prata. Ao que o outro retrucou: e também já não podemos dizer, toma o teu leito e anda. Porque mudamos os papéis. Nós nos esquecemos do que é o ouro que Cristo nos oferece. É sofrimento. Nós nunca deveríamos ver o nosso sofrimento, a nossa dor, como algo fora do projeto de Deus. Entenda, eu posso ver o sofrimento como desagradável. Nenhum sofrimento é agradável, mas nenhum sofrimento é para nós cristãos que amamos a Jesus uma maldição. Ele é sempre uma bênção de Deus para a nossa vida. É através dele que Cristo vai sendo moldado, esculpido na vida dos filhos de Deus. Agora, quando nós rejeitamos o sofrimento, como é que nós vamos ver Cristo em nós? Se a vida do Senhor foi marcada exatamente pelo sofrimento. Quem quer ser a imagem de Jesus, quem quer ser moldado à imagem de Jesus e não está disposto a sofrer, não pode ser moldado à imagem de Jesus. É o que ele está dizendo para essa igreja: vocês estão enganados, vocês estão vivendo à luz do glamour, da riqueza da cidade, da sua cultura. Vocês estão muito dependentes da sua cultura. Não abram mão disso. Rejeitem esse glamour e comprem ouro de mim, não da sociedade. A ótica de riqueza da sociedade é uma, a ótica de riqueza de Cristo é outra. Eles compram ouro de mim. Aí vocês vão descobrir a beleza do sofrimento, a beleza do sofrer. Eu vou sempre dizer a vocês, 2007 nunca foi um período agradável para mim, mas nunca foi um período de me revoltar contra Deus. Eu não entendia por que tanta severidade. Na verdade, eu não queria entender. Mas nunca foi um momento para me revoltar com Deus. Por quê? Eu nunca pensei em ir na Universal e dizer meu nome é Revolta. Nunca pensei em fazer nenhuma campanha da Fogueira Santa de Israel, né, lá do óleo ungido do R.R. Soares,
A campanha da meia lá do Valdemiro. Nunca me passou isso pela cabeça. Porque para mim sempre teve muito claro que era por meio do sofrimento que Cristo ia me moldar. Era por meio do sofrimento que Ele ia tratar do meu coração. E ainda que fosse desagradável, Ele estava me dando a oportunidade de ser rico na minha pobreza. É o que Ele está dizendo agora para essa igreja. Vocês querem realmente mudar o caminho? Então, em vez de vocês ficarem aí se valendo de questões culturais para não sofrer, fazendo conchavos econômicos, políticos aí em Laodiceia, aceitem o sofrimento. Isso é mais digno. É mais digno. Veja como nós estamos longe disso. A bancada evangélica é uma decepção atrás da outra. Eu não sei se vocês lembram, há uns 2 anos atrás mais ou menos, o governo estava tentando colocar o kit gay na escola. Aí a bancada evangélica se levantou contra. Só que ao se levantar contra, eles fizeram um conchavo. Porque havia uma ameaça de abrir uma CPI que investigaria a própria Dilma. Não sei se vocês são lembrados desse episódio. Havia uma denúncia. Essa denúncia estava sendo articulada no Congresso. Havia uma forte possibilidade de se abrir essa CPI para investigar a nossa presidente. E isso calha com o momento do kit gay. A bancada evangélica, em vez de dizer somos contra o kit gay e somos contra e somos a favor da CPI, não, eles propuseram o seguinte: vocês param o kit gay e a gente vota contra a CPI. Não é desse jeito que o reino dos céus funciona. Não importa a consequência que vai vir sobre nós. Nós não podemos temer consequências. Não podemos temer consequências. Então, Cristo está dizendo: compra ouro de mim. O que significa que você vai sofrer. De novo, pensando em John Piper tem escrito algumas coisas sobre o sofrimento muito interessantes. Quando houve o 11 de setembro, aconteceu aquela tragédia nos Estados Unidos. John Piper pregou um sermão no domingo seguinte na igreja dele, está lá no YouTube, depois vocês procuram, chamado Você Vai Sofrer, onde ele mostra a soberania de Deus em meio ao sofrimento humano. Então a proposta de Deus para essa igreja é: para com os conchavos de vocês, para com essa ilusão de que vocês são ricos e têm dinheiro porque o que tem na sociedade vocês têm. Comprem ouro de mim, e então vocês vão sofrer. O outro conselho dele é que eles comprem vestiduras brancas de Jesus para se vestirem. Vestiduras brancas é uma figura de linguagem complicada no Apocalipse. Os intérpretes não têm muita certeza de qual seria a melhor interpretação aqui. Uns acham que a vestidura branca se referia à questão batismal. Os neófitos ou os novos convertidos, já na época do Apocalipse, isso era uma prática da igreja primitiva. Como é que nós sabemos isso? Existe um documento da igreja primitiva, da mesma época do Apocalipse, um pouco antes até, chamado Didaquê. O pessoal chama popularmente aí de Didaquê. Esse documento foi escrito na igreja primitiva, na época apostólica ainda. Ou seja, tinha o aval dos apóstolos. Por isso que, enquanto a igreja discutia o que era inspirado ou não inspirado,
esse livro da Didache quase entrou no cânon do Novo Testamento. Quase que o nosso Novo Testamento teve 28 livros. Mas depois da igreja examinar com calma, faltava um detalhe importante. Tinha que ter um selo, no mínimo um selo apostólico. O fato dos apóstolos concordarem com o texto não indicava que tinha um selo deles de inspiração. Então esse documento ficou como um documento importante da igreja primitiva, reconhecidamente com autoridade apostólica, mas não inspirado. Mas era um texto para catequese de novos convertidos. Eu tenho esse texto lá em casa, já li algumas vezes para entender o cristianismo primitivo. E quando ele trata do batismo, há algumas coisas bem interessantes. Uma delas era que a primeira recomendação era que o batismo fosse feito num rio com água corrente. Porém, não havendo rio ou impossibilidade disso, que se jogasse água sobre a cabeça da pessoa 3 vezes como memorial do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que mostrava que a igreja primitiva não tinha uma forma definida de batismo. Tanto faz levar no rio como jogar água. E um detalhe, quando chegasse no rio, a Didache diz que não era para mergulhar. Você levava no rio e jogava água sobre a cabeça. O que confirma que a primeira opção de batismo do cristianismo primitivo era a efusão. Nem a imersão e nem a aspersão. Entende bem o que é a efusão agora? O cara vai ao rio, ele entra lá, o ministro toma água na mão e joga sobre a cabeça. Está lá na Didache. Por isso que é usado como a efusão da Espírito Santo, né? Uma efusão do Espírito, exatamente. E um outro detalhe era que o novo convertido deveria receber o batismo com vestiduras brancas, para lembrar e trazer consigo aquilo que Cristo fez na sua vida. Cristo o santificou para Deus. Então, por isso, alguns comentaristas, quando leem essa expressão, que você cumpre, né, vestiduras brancas para se vestirem, eles acham que é uma questão de renovação dos votos batismais. Aquela igreja havia, na sua conduta, na maneira de viver, profanado os votos batismais. Porém, a maioria dos comentaristas tem entendido numa outra perspectiva, que não seria exatamente as roupas batismais, mas que a ideia da vestidura branca seria o comprometimento com Cristo contra a cultura em que eles estavam inseridos. Eles estavam tão mergulhados na cultura pagã deles, com a riqueza, prosperidade, bem-estar, né? Centro médico avançado, oftalmo avançado, que eles esqueceram com quem eles estavam comprometidos. E eles teriam então vestido as vestiduras dessa cultura, a roupa dessa cultura. E agora Cristo estaria dizendo: não, é melhor vocês trocarem e colocarem uma vestidura branca, a vestidura dos que foram lavados por mim, lavados pelo meu sangue, a vestidura daqueles que se fazem diferentes ou vivem de forma diferente do mundo que vocês estão. Então, examinando essa questão, eu reconheço que
a interpretação da vestidura batismal não é impossível. Mas não creio que seja esse o ponto que estava aqui. Realmente eu creio que a questão é um problema cultural. Quando você olha o contexto, não parece que eles estão discutindo o batismo, mas o problema dessa igreja é ter mergulhado culturalmente, ter aceitado os padrões da sua cidade. E agora você precisa trocar essa roupa. Não é essa roupa que te foi dada. É como a gente está vendo em Efésios. Você tem que despojar a roupa velha e revestir, que é a palavra grega que se refere a colocar uma outra roupa, de uma nova roupa da imagem de Cristo. Todos nós carregamos essa identidade cultural, ou todos nós somos ameaçados por essa identidade cultural. Nós carregamos se não tivermos uma educação bíblica desde cedo. Qual é a identidade que nós recebemos? Da cultura. A maneira como nossa cultura vê Deus, a maneira como nossa cultura vê relacionamento, a maneira como nossa cultura vê dinheiro, a maneira como nossa cultura vê trabalho, a maneira como nossa cultura vê sucesso. Nós que não tivemos, eu não posso dizer nós porque meu caso foi diferente, mas aqueles que não tiveram uma formação bíblica desde cedo, nascem com a roupagem da cultura. E na conversão, se elas não tiram, então isso faz com que a sua fé fique comprometida. Agora, há aqueles que não nasceram debaixo das óticas culturais. Eles já nasceram debaixo de óticas bíblicas. Essa é a diferença quando você nasce num lar evangélico, cuja família tenta ser bíblica. Desde cedo a gente já aprende um novo olhar. Eu vejo com o Arthur, né, o Paulo Tavares do Autoconfrontação, que é o Instituto do Autoconfrontação, da última vez que ele esteve aqui, foi quando o Arthur começou a dizer que ele era flamenguista. E aí ele querendo que eu o levasse no estádio, e eu fui dizer para ele, quando o Flamengo viesse aqui, se desse a gente iria. Então a ótica dele já foi assim, só não pode ser no domingo. E eu disse, ok, mas por que não pode ser no domingo? E o Pedro tem um negócio assim, e é? Né? O Pedro é, e é? O Arthur é, ué? Eu disse, por que, Arthur? Ué, é o dia do Senhor, papai. Então perceba, alguns valores dele já vão sendo moldados. Hoje, não sei o que eu levei ele a gente após o almoço, nós fomos tomar um sorvete. E aí eu brinquei com ele e disse, vamos lá tomar um sorvete, porque aqueles pecadores ficam abrindo a sorveteria no dia do domingo, né, e pecam contra Deus. Aí ele disse assim, eles ficam pecando porque só querem saber de dinheiro. Não, é engraçado ele argumentando, só querem saber de dinheiro, não se contentam com R$1.000. Eu não sei de onde ele tirou essa ideia de R$1.000, mas na cabeça dele esse é um mundo de dinheiro e não se contenta de ficar abrindo no domingo, né? Ok, então perceba, a cabeça dele é outra. É uma cabeça que desde cedo já vem sendo moldada a tentar pensar biblicamente contra a cultura. Diga, Kevin. Essa questão das vestes brancas, ela não estaria ligada a Efésios 6:11, com relação à armadura de Deus? Realmente ele fala. Pode falar. Ele diz assim.
de riqueza, ou seja, de capitalidade, e vestes brancas para que te vistas, e não sejas manifesta a vergonha da nudez. Aí ele fala sobre a nudez aqui. Certo. Isso aqui não está levando a mentalista, uma armadura, por exemplo, a estar vestido aqui, porque é próprio do Filho de Deus. A priori, eu não lembro qual foi o comentarista que tentou fazer um gancho com isso. Eu teria que rever a minha bibliografia de leitura disso. Ele tentou fazer um gancho, mas ele não foi bem aceito pelo seguinte: a nudez aí deles é exatamente o fato deles terem incorporado a cultura deles como se aquilo fosse um glamour. E aquela cultura era podre. Então, nesse sentido, a vestidura branca teria a ver com a podridão cultural e não com a beleza da presença de Cristo na vida deles. E aí, por causa desse gancho, a maioria dos que examinaram essa questão que foi proposta por esse comentarista entenderam que ele não foi feliz na abordagem dele. Entendeu? Mas houve uma tentativa de vincular isso. Particularmente, quando eu examinei a questão, eu também não consegui estabelecer, porque em Efésios 6 não está em discussão a nudez da igreja, mas a fraqueza da igreja na luta contra Satanás. E ela precisaria da armadura para a luta. Aqui o problema não é a fraqueza, aqui o problema é a nudez. Então, por isso, das correntes interpretativas, essa de que a roupagem é a identificação cultural, ou a identificação com o Senhor Jesus, é a que para mim expressa melhor o que esse texto estaria tentando dizer. Mas é possível, é uma questão de tentar investigar. Até onde eu fui, eu não consegui ver esse vínculo. Agora, em agosto, nós começamos o trabalho do comentário de Apocalipse da CEBI, com o pessoal que formou na primeira e única turma de biblista até agora. Não, começou na segunda turma, com quase 20 alunos. Não, com 3 meses, pularam fora, não aguentaram. 3 meses. E olha que eu nem estava dando aula, tu imagina. Que eu tinha esperança que eles sobrevivessem aí uns 10. Eu disse para ele: olha, quem sabe quando chegar na sala de aula tem uns 8, 10 talvez, né? Porque aí quando eu entro na sala de aula do primeiro biblista, o Reginaldo sabe. Rapaz, sofreu na minha mão. É do tipo, pede para sair. Rapaz, eu nem entrei na sala de aula, os caras desistiram de 3 meses. Pastor, então a gente vai ter que rever muitas dessas coisas. Vamos ver, até agora eu não estou convencido de que o vínculo seja possível. Ok? Muitas igrejas pentecostais assimilam também a santidade. Seria plausível também? Se você pensar em santidade como imagem de Cristo, tudo bem. Mas eu acho que se eu falar só de santidade, eu não consigo estabelecer o vínculo do problema cultural e imagem de Jesus. Eu acho que fica muito vago falar só de santidade. Entendeu? Porque tá, beleza, santidade. Mas e como é que isso explica a questão cultural exatamente? É o vínculo de identidade que nós temos aí. Qual é a roupa que eu estou usando? Uma roupa enganosa, que acha que é luxuosa, que acha que e na verdade é uma roupa suja, estragada? Ou é a roupa de Cristo em mim? Que aos olhos humanos parece ser uma roupa simples demais. Entende? Então, para mim é vago. Eu ainda prefiro esse entendimento que tem sido dado pelos intérpretes, que nós estamos lidando com a questão da identidade de Cristo em nós. Sim. Aí nós temos 2 focos, né? A roupa vergonhosa. Ok, a roupa vergonhosa. E a roupa que se deve comprar de Cristo. Né? Correto. O que você tem que definir são essas duas, não é isso? Correto. Quer dizer, a deles já está definida, que é de vergonha. Aí o negócio agora é saber qual é essa roupa branca de que Cristo fala nele para nos comprar. A roupa branca da qual eu estaria falando é a identidade com ele mesmo. Sim. Com os valores dele, com a ética dele. E vamos voltar de novo ao problema: uma ética disposta ao sofrimento contra todo o sistema. Eu lembrei de Efésios, da armadura de Deus, porque nela está representado tudo. Se eu não estou enganado, nela se representa
toda manifestação de Deus através de Cristo para nós. Então, nela nós temos tudo, né? Por isso é que eu me remeti para a armadura. Tá. Não é esse foco, né, do padrão, né? A minha Então, dificuldade, Hã? a minha dificuldade ela continua sendo questão de contexto. Entendi. Porque aqui eu tenho a nudez como ponto de partida e lá fraqueza. Então são vestimentas para contextos diferentes. Então eu não consigo ver esse vínculo aqui ligado. Entendeu? Joia? Muito bem, então a gente tem que lidar com essa questão da nossa roupagem. Por que eu falei que no meu caso é diferente? É porque desde cedo eu tive uma educação bíblica. Desde cedo. Daí as pessoas perguntarem para mim se eu nunca tive vontade, por exemplo, de embalada. Não. Nunca, mas nem por curiosidade. Nem por curiosidade. Quando eu casei virgem. Ué, porque eu não tinha tentação? Tinha, irmão. Eu vou te avisar, uma desgraça. Quando o pessoal descobre que você tem um voto com o Senhor, é desgraça. Eles fazem de tudo que não devem para... Eu era nadador, já disse para vocês, para ser baixinho, eu era nadador. Entendeu? E era nadador confederado, participava de campeonato brasileiro, sul-americano, entendeu? Viajava com natação. E não sei o que deram para os caras depois de mim, os caras viraram tudo grandão. Minha legítima defesa chama-se Ricardo Prado, medalhista de prata em Los Angeles, que tinha 1,67 m. Eu tenho 1,65 m. Então, olha, minha geração era de nadadores baixinhos. Cara, o que eles aprontavam para fazer você cair era desgraça. Numa viagem para Salvador, primeira vez que eu fui a Salvador, os caras trancaram uma menina que estava dando em cima de mim enquanto eu dormia para ela tentar me fazer cair. Isso aconteceu com o Alex também, na escola de informática. Só que o Alex foi mais bruto que o Alex, deu uma pesada na porta. E foi. Ele quebrou a porta, arrebentou a porta, saiu pagando um sapo para os caras na escola. Eu não dei uma pesada, né? Primeiro chamei a atenção da menina, chamei os caras, eles abriram a porta, rapaz, não façam isso. Eu era mais polido nesse sentido. Ok, e aí, obviamente, você está indo contra uma identificação cultural. Meu amigo, o que eu fui chamado de gay, viado, boiola, essa época aí, era só o que os caras me chamavam. Por quê? Porque eu realmente tive uma educação bíblica diferente, então eu tenho uma identidade diferente. Agora, a minha cultura não vai operar para mudar a minha cabeça? É óbvio que vai. E em muitos momentos, por causa do meu coração pecaminoso, eu vou aceitar essa identidade cultural pecaminosa. Tá, não é sobre isso, mas é sobre outras coisas. E aí, novamente, Cristo vem e diz assim, olha, é melhor você comprar roupa branca de mim. Veja bem de quem você está comprando a tua roupa. Veja bem de quem você está comprando essa tua identidade. A tua roupa tem que me espelhar, tem que me refletir. O que a tua roupa reflete? Era isso que a igreja de Laodiceia tinha esquecido. Não somente compres a roupa ou a vestidura branca de mim, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, mas compre também colírio de mim, obviamente, para ungires os olhos, a fim de que vejas. Lembre-se que ele primeiro tocou no problema da riqueza da cidade, segundo ele tocou na roupa, eu até esqueci esse detalhe. Por que ele mexeu com a questão da roupa também? Porque a cidade era conhecida como um centro têxtil daquela época. Era uma das questões da riqueza de Laodiceia, não se chamava indústria naquela época, né? Ela chamava o comércio têxtil. E agora ele vai mexer ali. E por que o colírio? Porque Laodiceia
Laodiceia também era conhecida como um centro médico avançado e que tinha um colírio maravilhoso lá para quem sofria de problemas da vista. Novamente a igreja está acreditando nas soluções milagrosas da sua cultura. E Jesus diz: não, vocês têm que comprar colírio de mim, porque vocês não estão enxergando, vocês não estão vendo. A cultura de vocês, ela tem encegueirado vocês, e vocês acham que estão vendo. Não compre de mim o colírio. Agora, qual é a identificação do colírio que vem de Cristo? Também é difícil. Não é fácil, porque é uma linguagem muito simbólica. Mas aí a grande maioria dos comentaristas tem compreendido que o colírio que Cristo tem oferecido à igreja é a sua própria palavra. É a palavra dele que me faz ver. É a palavra dele que me faz enxergar. E o que é que a igreja tem rejeitado? E a igreja então está cada vez mais cega. Cada vez mais cega. Não é à toa. Não é à toa. Ele olha para eles e diz: se vocês comprarem colírio de mim, vocês vão ver. Se vocês passarem realmente a acreditar na palavra que eu vos dou, vocês vão ver. Porque nós vemos segundo o quê? Segundo aquilo que acreditamos. Você já parou para prestar atenção nisso? É um barato, né? Quem já é casado aqui sabe como é que isso funciona. Quem não é casado, talvez, eu não sei se já viveram algo assim, em que você disse uma coisa com uma intenção, a pessoa entendeu de outra forma, mas ela está convencida que você quis dizer aquilo que você não quis dizer. Já viram isso? Ok. Cara, isso acontece demais. Às vezes, agora não, José tem aprendido melhor isso. Mas às vezes eu tinha que parar e dizer assim: deixa eu colocar um ponto para você. Eu disse isso e fui eu que disse. Logo, eu sei o que eu quis dizer. Se eu estou dizendo que você não entendeu, isso só pode significar duas coisas. Ou eu estou mentindo, e você então está dizendo você é um mentiroso, ou você não quer entender o que eu quis dizer. Ok, então agora eu lhe dou a oportunidade de você dizer: você é um mentiroso. É isso que você está entendendo? Eu sou um mentiroso? Aí ela ficava assim, mais ou menos. Porque eu toquei no ponto. Quer dizer, não, ok, eu não estou mentindo. Agora é você que está querendo entender dessa maneira. A gente vê as coisas conforme a gente crê. Eu ouço e interpreto de acordo com o que eu creio. Por isso nós não enxergamos direito. Cristo agora diz: olha, esquece que você crê. Compra colírio de mim e passa a ver como eu vejo. Passa a ver com os meus olhos. E como é que eu consigo ver com os olhos de Cristo? Não tem outro jeito, eu só sei o que ele pensa mediante sua palavra. Agora eu consigo pensar como Cristo pensa. Eu me debruço sobre a palavra dele e eu vejo como ele vê. Quando nós não entendemos isso, então nós estamos abertos aí a todas as ações malignas do mundo. Porque a gente... O que está acontecendo com a igreja? Os caras pegam a Bíblia, mostram versículos e distorcem o versículo, e a igreja dá glória a Deus, aleluia. Que nem eu mencionei a interpretação que o Rodovalho deu para esse texto, de uma riqueza material. Cara,
mas a igreja crê. Alguns fizeram lá o programa de liderança deles. Um deles foi os Ami trouxe o material para eu ver. Lembra que era o versículo de Gênesis e disse o Senhor ao homem e à mulher: crescei e multiplicai-vos? Pois é, eles interpretaram que aquilo aí era a base bíblica para a célula da igreja. Rapaz, tem que estar muito cego para ver célula de igreja aqui e não enxergar o mandato social que Deus está dando à igreja. Não só as células. Crescer e multiplicar só as células. Ok, agora veja, estão lá, estão com a palavra, estão vendo? Não, porque o que conduz o olhar deles não é o olhar de Cristo. É o olhar segundo as suas cobiças, segundo os seus interesses, e não o olhar do Senhor. Então Cristo diz: compra colírio de mim que tu vai ver. E quando você ficar comprando colírio da tua cidade aí, você só vai ficando cada vez mais cego. Ok? Quem está precisando de colírio sou eu, rapaz. Minha visão piorou pra caramba. Até umas 3 ou 4 semanas que eu estou marcando o oftalmo. Alex, esses dias percebeu que para eu ler perto eu estou tirando o óculos, e para eu ler longe eu estou colocando o óculos. Piorou, realmente. Eu acho que não é estigmatismo? Não, astigmatismo? As ou es? As, né? Astigmatismo. Eu acho que eu estou com astigmatismo. Mas faz parte também. Problema de DNA. Né? Data de nascimento lançada. Ai. Muito bem, irmãos. Então, nós entendemos agora essa palavra de aconselhamento de Jesus, e a partir do 19 ele diz: olha, como é que vocês vão comprar ouro de mim, vão vestir as vestiduras brancas e usar o colírio? Vocês têm 2 opções: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Eu estou te aconselhando, antes que eu venha contra ti, e vindo contra ti para te corrigir, eu posso te repreender, ou talvez ou te disciplinar. São os 2 caminhos. Eu te aconselho, e diante do conselho você tem que tomar uma postura. Do contrário, eu te repreendo ou te disciplino. Agora Cristo mostra outra face da conversa. Nós vamos examinar essa outra face, permitindo o Senhor agora daqui a uns 15 dias. Porque semana que vem nós vamos ter a presença do professor Adalto. A palestra dele vai até meio-dia no domingo, e o voo dele é às 5 da tarde. Eu não vou ter como estar aqui às 5h30. Então, no domingo que vem, novamente, ele não vai ter a aula por causa da questão lá do dilúvio de Gênesis. Mas daqui 15 dias a gente vai ver essa ação agora de Cristo como aquele que repreende e disciplina. Ok? Muito bem, irmãos. Que Deus nos abençoe. Vamos agora nos preparar para o culto.